A gente precisa deixar o vinho, o espumante mais solto, menos careta, sabe? Acessível. É acessível, aquela coisa chata, menos que você tem que ter coxa. uma taça, que você tem que fazer o dedinho e que o sommelier tem que girar a taça. É chato isso, né? E o brasileiro hoje não bebe tanto vinho porque ele tem medo. Ele quase apanha de um sommelier se ele perde um negócio, uma informação. Estamos de volta com mais um Foda-se 360. Tchim. Meu Deus. Hoje a gente tá chique, hoje é borbulhas, hoje é Fagner? comemoração. Não vai cantar. Borbulhas de amor. Não, por favor. Borbulhas de amor. Matheus Godoy, nosso cara da felicidade, do champanhe, do espumante. Matheus, o foda-se! Obrigado. Que honra, Chico. Matheusão. Valeu, obrigado. Hein? Não é de hoje o convite. Não é mesmo. Não é Que de bom hoje que começamos o convite. o ano com o pé direito. É Né? isso, faltou um champanhezinho aqui, mas não é de hoje o convite. Tá cedo ainda, vamos ter tempo ainda pra beber bastante. Chico, quer começar? Eu duvido você conseguir falar sem olhar o cargo do Matheus, a história do Matheus. A Quero história? ver. Você pesquisou e fez, quero ver. Vamos começar pelo começo, cara. Como que você morava no interior de São Paulo ali? Como que você... Não sei se é de São Paulo, pode ser de Minas ou Rio, mas acho que é São Paulo. Na verdade, Cruzeiro fica São Paulo, mas 7 quilômetros é Minas, 8 quilômetros é Rio de Janeiro. Então Porra, tá meio no meio nem do caminho. sabia que tinha um negócio tão perto de tudo ali. pertinho, Serra tudo da pertinho. Mantiqueira. Serra por da ali, Mantiqueira, ali, perto de Passaquá. Queluz, Canas. Chica. Faltou aula Você é de lá, hein, Você meu? faltou aula de geografia, mas eu que sou cearense... O cara é do Ceará e sabe isso. Como é que você sabe isso? Minha esposa tem um sítio em Queluz, Oh. na Serra da Mantiqueira. Boa. Tá Ali é muito explicado, bonito. Luísa. É muito Não, bonito. E a maneira que a gente vai subindo aí é bem-vindo ao Rio de Janeiro, bem-vindo a São Paulo, aí bem-vindo a Minas Gerais. Tipo, a mesma serra. Você A vai mesma subindo. Foda-se também é cultura, é Exato. geografia. Vale do Paraíba. É É isso. Vale do Paraíba. E aí ela explica também por que é o Vale do Paraíba, mas eu não lembro agora dessa explicação. Enfim. E aí, Se sobrar tempo, a gente conta no finalzinho. E aí, cara, você começou a estudar tudo isso, administração, turismo, e aí você começou a trabalhar como garçom, né? Exatamente. Tenho muito orgulho de falar isso e falo isso com a boca cheia. Assim. Chupa Bom, tica, eu sabia. Muito bom, muito bom. Bom, sou de Cruzeiro, meus pais ainda moram lá, minha família toda, né? Então, desde pequeno, minha avó sempre gostou muito de gastronomia, vinha para São Paulo almoçar nos domingos no Rubaiá. Então, eu sempre tive muito vinho, comida, minha avó sempre gostou muito disso. E aí, com 15 anos, eu fui morar em Campos do Jordão, aquele curso técnico de hotelaria do Senac. Era a primeira turma, né? Então, imagina, meu pai falou, com 15 anos, você quer ir morar em algum lugar que não seja na sua casa? Eu tava com a mala pronta na porta no dia seguinte. E aí, morei dos meus 15 aos 18 lá, fazendo curso técnico de hotelaria. De manhã era o colegial normal. E à tarde, a gente fazia o curso técnico, que era aula prática mesmo no hotel ali, de tudo, né? Não era só AIB, garçom, mas era arrumadeira, cozinha, a gente tinha um 360 ali. E aí fiquei ali 3 anos, terminei, fui ainda morar 6 meses em Ubatuba, mas aí eu vi que no futuro era ou dar aula de surf, não ia rolar, entendeu? Então eu falei, não, peraí, tem que ir para São Paulo, onde acontece a hotelaria, gastronomia, esse mercado. Vim para São Paulo fazer faculdade de administração com ênfase em hotelaria, no Senac, e ali eu comecei a estudar bastante coisa que eu gostava, hotelaria, etc. E uma menina da minha sala trabalhava todos os finais de semana num restaurante em Riviera de São Lourenço, que era o Maremonte. E aí, imagina, sexta-feira a gente ia, o dono alugava um ônibus, 20, 30 estudantes, uma zona, né, uma galera, uma festa. Então a gente ia toda sexta-feira, ficava sexta, sábado, domingo, e trabalhei ali, fazia de tudo ali. E esse dono do restaurante era o diretor de operações do Grupo Fasano aqui em São Paulo. Ele tinha um segundo negócio, que é o Ricardinho Trevisani, que é dono do Restaurantino hoje, um grande amigo, querido, meu parceiro, assim, até hoje. Fica muito feliz com o meu sucesso hoje, é um cara que torce, sempre tá ali festejando. E aí ele, na época, diretor de operações aqui, falou, poxa, em vez de você ficar indo no final de semana pra lá, você se destacou aqui, sempre gostei de... Eu sou muito parecido com meu pai, muito político, sai na rua, cumprimento todo mundo, amigo de todo mundo, em todos os lugares.
E aí, ali que eu vim para ficava final de semana, eu falei, não, eu quero um emprego fixo, quero trabalhar, e precisava fazer estágio da faculdade também. E ali peguei a Forneria São Paulo, não sei se você lembra da Forneria São Paulo, como não? na Rua Mauri, Porra, ali, a época que lá. bombava, atendia quase 1000 pessoas por dia, era o João Paulo Diniz, família Diniz, infelizmente falecido João Paulo, querido, foi um cara muito importante aí também para mim. E era 50% Fasano e 50% família Diniz. E ali comecei a fazer estágio, 1 ano. E aí foi abrir o Hotel Fasano, o hotel onde é hoje o Fasano. E eles pegaram pessoas do grupo todo. E aí ali que eu fui pro Fasano como boqueteiro. Não leve a mão, não seja um termo pejorativo. Eu já vi umas risadinhas aí, tá? O Tico é impossível. O Tico leva tudo por trás. Quem não é do ramo, quem não é da hotelaria, Vamos fala, explicar. que porra é essa? Vamos explicar para nossos milhões de espectadores. Calma, imagina lá. esse corte. Explicação, o que é O boqueteiro? que é um boqueteiro, né? Genial. Explica, vamos lá. Vamos lá, boqueta é aonde saem os pratos, né? Perfeito. O chefe de cozinha tá ali dentro da cozinha preparando os pratos, ele põe numa boqueta e você tem uma pessoa que limpa o prato, finaliza, põe ali a florzinha, põe ali o frufru. O frufru, deixa o prato bonitinho. Faz e um empratamento. essa função ilustre que ninguém sabe se chama boqueteiro. Você vê? Olha aí, vocês aprenderem Porra. pra parar de ficar achando que isso tem segundas intenções. Porra, isso simplesmente é a finalização pra deixar tudo mais bonito. Se vocês recebem um prato bonitinho no restaurante, Graças- vocês têm que lembrar do boqueteiro, tá? Quem vai esquecer? Sempre que você for comer, tem que lembrar do boqueteiro e Tem que agradecer. lembrar do boqueteiro, exatamente. E aí ali, meu, eu sempre gostei, aí era muito difícil, porque a cozinha do Fasano tem uma escada de 30 degraus da cozinha até o salão. Então você imagina ficar o dia inteiro ali. Já te Só- dá academia Já inclusa no academia trabalho. inclusa. Ali era escravidão ali, realmente. E aí, por sorte, aí o que aconteceu foi, eu conto sempre essa história, que foi uma virada realmente na minha vida. Alguns dias antes de abrir o restaurante, né, o Manuel Beato, que é o sommelier, chefe do Grupo Fasano hoje, um dos maiores especialistas em vinhos hoje do Brasil, a gente estava fazendo montagem de tudo ali, organizando as coisas todas, e aí era uma sexta-feira, eu lembro muito bem disso, uma chuva e tal, e ele falou, ó, vou precisar de alguém para me ajudar a contar a adega esse final de semana. E, cara, na hora que eu olhei pro lado, não tinha mais ninguém, sumiu todo mundo da sala e sobrou eu, né? Ali eu falei, putz, cara, eu sempre fui assim, eu falei, pô, eu te ajudo. Não entendo nada de vinho, mas eu te ajudo, né? E aí a gente ficou o final de semana inteiro contando a adega inteira, vinho por vinho, eram 6.000 garrafas mais ou menos. Peguei uma pneumonia, porque eu ficar trancado numa adega 2 dias a 7, 8 graus com vento na cabeça, etc. Fiquei uns 4 dias mal. E aí, quando eu voltei, o Manuel falou, você não vai ser mais boqueteiro, você vai ser meu ajudante de sommelier. Você vai trabalhar comigo com vinho, você foi super dedicado, gostei de você. Pegou pneumonia. Peguei pneumonia, te fudi, mas agora eu vou te ajudar, né? Isso. E aí, ali, eu falei, eu vou te ensinar, você vê que você tem interesse em aprender. Eu falei, eu quero aprender. E aí, fui. Aí, comecei, ele me ensinou muito de vinho, é um cara que é meu amigo até hoje, a gente morou junto, é um cara que eu amo de paixão. E ali fui, aí fiquei 2 anos como ajudante de sommelier dele, aí fui pro Paride, que era uma casa do grupo, fui pro Gero, fui subgerente, até chegar ali em 2006, mais ou menos, que eu era subgerente do Paride e o chefe sommelier, que aí eu falei, não, eu precisava falar inglês, precisava dar um próximo passo, aí fui pedir demissão, e fui morar em Londres, que a Bel Coelho, uma chefe de cozinha famosa no Brasil, estava abrindo um restaurante em Knightsbridge, em Londres, com um brasileiro, um investimento enorme, em frente a Harrods, chiquérrimo. E eu falei, vou trabalhar em restaurante, é o meu ramo, conheço. E fui para Londres, trabalhei lá 2 anos, em vários lugares, fiz muita coisa legal com Kate, trabalhei na Harrods com um atendente de vinho, trabalhei em várias lojas, fiz vários cursos de vinho. E aí voltei para o Brasil 2 anos depois, voltei para o Fasano ainda para o Rio, trabalhei alguns meses ali no Hotel Fasano. Só que aí eu já vi que naquela época eu não queria mais trabalhar à noite, não queria mais trabalhar final de semana. Queria me desenvolver, queria um próximo passo ali, porque o ramo de restaurante eu já meio que dominava o todo ali. E já vinha uma vontadezinha de empreender ou não? Já vinha uma vontadezinha de empreender, já tinha ali uma vontade, muita, naquela época foi a época que o Juscelino saiu e abriu o Pizelli, que o Marquinho e o Rodrigo saíram e abriu o Trebicchieri.
aquela fase que todo mundo tava saindo do Fasano e abrindo o seu próprio negócio. O Rogério queria matar todo mundo. Mas o que ele odiava, e eu super entendo ele odiava cópias, sabe? Ele falou, você pode sair, abrir seu negócio, todo mundo tem Só direito. não copia essa porra que eu te ensinei. Não vem copiar o que eu fiz aqui, não vem fazer o tijolinho à vista do Jero aqui, que aí eu fico puto mesmo. Então, aí saí, aí fiquei 6 meses lá no Rio, foi maravilhoso, o Hotel Fasano abrindo, bombando, o Londra, a melhor casa na época. E aí eu falei, não, chega, não quero mais, vim embora para São Paulo, óbvio, eu tô com a minha mulher há 20 anos já quase, e aí também tinha uma pressão de tipo, pô, e aí, à noite, final de semana, Natal, Réveillon, aniversário, não tem meu marido, né? Não tenho ninguém, porque você tá sempre trabalhando. E aí aconteceu onde eu tô hoje um pouco, né? Na época eu mandei como eu era comprador de vinho, eu atendia a Moët Hennessy, né? Eu era cliente, na verdade, da Moët Hennessy, né? Eu comprava champanhes, comprava todos os produtos e eu conhecia muito bem nosso diretor comercial hoje, que é o Gontijo Pinto, que é um cara super amigo também. E mandei meu currículo para ele e ele falou, olha, Matheus, não tem uma posição aqui, mas o gerente de marketing da Chandon Brasil tá saindo para montar a Nespresso no Brasil. Vai ser o diretor-geral da Nespresso, eu vou encaminhar seu currículo para ele. Isso era 10 de dezembro, mais ou menos. Deu 5 dias, ele me ligou, o Martim Pereira, a gente fez a entrevista e no dia 3 de janeiro comecei na Nespresso. Fui o segundo funcionário da Nespresso no Brasil. Então, a gente tinha aquela loja ali nos Jardins. E aí eu fui fazer o trabalho de atendimento no canal de on-trade, né? Que é até o Marcelo, um dia desse aí, que participou aqui com vocês, querido, da Red Bull, explicou o que é o canal de on-trade, onde tem o consumo da bebida. E ali a gente começou o trabalho de posicionamento, né? Era só Fasano e o Dom, só tinha 2 clientes. Meu trabalho era dizer não para todo mundo. Todo dia ligavam 20, 30 clientes. Eu quero ter Nespresso, vocês estão começando. Não tem, por enquanto, café para você. A gente ficou 1 ano e meio segurando o volume para posicionar a marca no luxo, nos grandes restaurantes. E ali foi uma jornada de 8 anos de Nestlé, entrei de vendedor, supervisor, gerente de on-trade, foram 5 anos em Nespresso, e depois foram mais... Aí eu tinha uma chefe que foi uma pessoa também super importante da minha carreira, que é a Renata, tá morando em Paris agora, cuida da Nespresso França. Ela mudou para San Pellegrino, Aquapane e Perrier, que é marcas do grupo da Nestlé também, de Nestlé Waters. E aí eu fui para cuidar de San Pellegrino, Aquapane e Perrier, era como minha primeira experiência ali em marketing, não como brand manager, como gerente de marca, mas uma pequena experiência de um olhar de marca ali, um pouco mais cuidadoso. Coisa que eu fazia mais, sempre fui comercial. Aí fiquei ali 3 anos e aí em 2017 o mesmo Gontijo, de 10 anos atrás, me ligou e falou, olha, a gente está fazendo uma reestruturação na Moët Hennessy, a empresa vai passar por muita mudança e eu quero que você venha trabalhar aqui na Moët Hennessy. Então em 2017 fui para o comercial, on-trade e off-trade São Paulo. São Paulo hoje representa quase 40% do volume da empresa, né, muito grande. E aí entrei no comercial. E aí, há 2 anos atrás, a gente teve uma mudança também de diretoria. O Sérgio Degés, que é o nosso diretor-geral, saiu, se aposentou. A Caterine Petit, que é a nossa diretora-geral, chegou. E com um monte de mudanças, a gente tinha... Eu substituí pessoas que estavam há 20, 18, 19 anos na empresa. E aí, eu vinha já querendo mudar, já vinha querendo novos desafios. E aí, na época, ela falou, você quer vir para marketing? Quer trabalhar em marketing? Eu falei, você tá louca, né? Eu não estudei marketing, nunca fiz marketing. Ela falou, isso é exatamente o que eu quero. Eu quero alguém que venha do comercial. Hoje o marketing, muitas vezes por si só, aquele marketing de blim-blim, bonitinho, que não tem conversão, é um marketing que a gente não acredita mais. Então eu quero alguém realmente que venha com essa experiência. E aí estou há 2 anos como gerente de marketing na Moët Hennessy. A Moët Hennessy é a divisão de bebidas do grupo LVMH, né? A LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy é um conglomerado francês de 75 marcas. E a Moët Hennessy é a divisão de bebidas, que a gente chama de Wine and Spirits. E é isso. E aí, em paralelo a tudo isso... Mas antes da gente falar do paralelo, que vai ser um assunto bom, dentro desse portfólio hoje tem quantas marcas que você olha? Hoje eu olho especificamente 8 marcas, tá? Que é Moët Chandon, Dom Perignon,
E aí todo o portfólio de vinhos, né? Que a gente tem Terrazas de Los Andes, Cheval des Andes, os dois argentinos. Tem o Numancia, que é um espanhol do Toro. Temos Cloud Bay, que é um neozelandês, Sauvignon Blanc maravilhoso. E o Whispering Angel, que é um rosé de Provence. Fora isso, nós temos Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, e todo o portfólio de destilados, né? Belvedere, Hennessy e Glenmorangie. E nós temos a Chandon Brasil também, que é a produção aqui. Então são hoje 18 marcas no Brasil, e mundo de bebidas são 27 marcas, algumas marcas que a gente não traz para o Brasil. Tá? Então é bem vasto. Óbvio, quando a gente fala em... o nosso negócio, a gente sempre fala isso, é borbulhas. Né? 80% praticamente do nosso negócio, 85% é borbulhas divididos entre Chandon Brasil e as 6 marcas de champanhe, né? Que é Moët Chandon, Veuve Clicquot, que são as duas líderes. Hoje cada uma tem 30% mais ou menos de market share no Brasil. E aí Dom Perignon, Krug, Ruinart e Armand de Brignac, que a gente acabou de comprar, né? Que é aquela champanhe em parceria com o Jay-Z. Que é aquela garrafa dourada, custa... É um champanhe bem caro, mas de altíssima qualidade. Então, o nosso foco é borbulhas, tá? A gente tem os vinhos, tem destilados, mas o foco é realmente com gás, né? Como que você trilhou esse caminho todo e ainda abriu seu próprio restaurante? Como é que é o horário? Putz, eu vou empreender, vou chamar aqui, vou fazer não sei o quê. Porque você tem um restaurante que, se eu não me engano, tá quase 10 anos já. Vai fazer 10 anos em junho. Vai fazer 10 anos. Como é que é num volume de trabalho que você veio crescendo dentro de companhias, você teve o tempo de empreender? Tem gente com você, não tem, era seu sonho. E como eles também entenderam você ter essa paralela? Assim, é um eterno dilema, né? Eu acho que tem anos e momentos que você tá mais para um lado, tem anos que você tá mais para o outro, é um eterno dilema, e eu acho que o grande segredo, a primeira coisa de tudo para mim, que foi sempre super importante, é a transparência, tá? Eu acho que sempre no restaurante souberam que a minha prioridade é o meu trabalho como executivo, numa multinacional, o meu trabalho é o meu ganha-pão, vamos dizer assim, é o meu foco principal. E no meu trabalho sempre deixei transparente que eu tenho um negócio, sempre preenchi as pesquisas de compliance apontando que eu tenho um negócio. Quando eu fui para a Moët Hennessy, a primeira coisa que eu falei para minha chefe foi: se eu precisar vender o restaurante, eu não sou a pessoa que deve vir para cá. Então, eu acho que a transparência sempre foi. Óbvio, já tive situações delicadas, de gente invejosa, de que denuncia em RH, mas por que ele pode ter um restaurante? Já tive situações, principalmente na Nestlé, chatas, assim, mas eu acho que a transparência sempre fez, e por um outro lado eu acabo perdendo às vezes algumas oportunidades no meu negócio, porque, por exemplo, eu não tenho ativações de marcas que eu cuido no meu restaurante, eu tomo esse cuidado de separar as coisas, e muitas vezes eu deixo mesmo que o gerente comercial fala: vamos fazer lá no seu restaurante, porque é bacana, o público é bacana. Eu falo: não, calma, não vamos fazer, porque isso aí pode dar margem para alguém pensar de que eu estou privilegiando o meu restaurante, etc. Então, assim, a decisão de empreender foi uma coisa que, quando eu estava ali no comecinho de Nestlé, uns amigos meus saíram do Fazano que trabalhavam comigo, um chefe de cozinha e o Bruno, que é um sommelier que trabalhou comigo, meu amigo de muitos anos. E a ideia de abrir saiu dali, né? Já tinha propostas antes, já tinha feito algumas consultorias, e aí ali surgiu: vamos abrir. Eu falei: olha, eu não vou sair do meu trabalho agora, mas eu quero empreender. E eu acho que são complementares hoje em dia, eu vejo que eu sou muito feliz tendo os dois, porque são completamente diferentes os desafios, os aprendizados. Eu acho que o restaurante me dá um lado, e aí só para contar um pouco do restaurante, o restaurante vai fazer 10 anos agora, em junho, né, dia 6 de junho, é um restaurante italiano, a gente faz tudo lá, massa, peixe, pães, tudo, são 35 pessoas trabalhando, é uma empresa teoricamente grande, né, a gente está há 6 anos como o Bib Gourmand do Guia Michelin, então a gente ganhou essa categoria de custo-benefício, que pra gente é importante. A gente abriu numa região que não tem restaurante, né? Quando a gente abriu, era uma série de oficinas mecânicas na frente, uma rua super erma, super tranquila. E hoje tem supermercado, tem farmácia, a rua inteira se desenvolveu, tem vários bares, restaurantes. A gente foi ali e realmente puxou toda a região.
Então esse desafio de empreender foi muito legal, porque hoje eu vejo que se eu tivesse hoje no cargo que eu estou, sem ter o meu empreendimento, eu estaria frustrado e com aquele pulguinha atrás da orelha falando, por que você não fez? Por que você não fez? Por que você não fez? E eu acho que eu até assisti um podcast de vocês aqui um dia, não lembro quem foi a pessoa, mas você falou uma coisa, Tico, bem legal, que é todo mundo na vida devia um dia empreender. Porque são desafios, assim, aquela dor, aquele nervoso. E eu cito agora, por exemplo, a pandemia. Cara, quando começou a pandemia, eu olhava e falava assim, cara, o Método Hennessy não vai quebrar. Né? É uma empresa sólida, eu tenho aqui, vou receber meu salário, a empresa foi super correta, foi super justa. E, cara, a minha preocupação maior foi o restaurante, né? Porque ali você não tem pra onde correr, né? Claro. E isso é muito bom, sabe? Eu brinco que eu fiz um MBA de gestão de crise ao vivo, a cores e com números reais, né? Eu acho que você passa a entender e dar mais valor para a companhia que você tá quando você empreende e entende quais são as dores, como funciona e tudo mais. Porque quando a pessoa só é parte da companhia e aparece de repente uma pandemia ou uma crise ou alguma dificuldade, muitas vezes o cara tem muita maneira de apontar o dedo. Pô, devia ter feito assim, devia ter feito assado. A empresa devia ter feito aquilo. Exato. E aí você não tem essa visão do outro lado de toda a dificuldade que o cara tem. Porque no dia 5 o salário cai, porque nas férias, porque o 13º, sei o quê. Então, quando você também vive o outro lado, eu acho que você enxerga o todo do Exato. Processo, né, do ciclo, e você entende que ali tem uma certa... visão diferente. É muito importante o que você falou, e valorizar também. E você, por exemplo, na pandemia você via, poxa, você estava ali, a segurança que eu tive com relação a ter... Primeira coisa que quando aconteceu, a nosso diretor chamou e falou, gente, calma, nós estamos aqui a longo prazo, nós vamos passar por isso juntos, tá todo mundo tranquilo. Isso me deu uma tranquilidade que eu também tentei passar isso para os meus colaboradores lá. E isso é uma troca muito interessante. E esse entendimento de empreender e trabalhar numa multinacional também me ajuda também em outros fatores, principalmente, por exemplo, para campanhas. Sabe, campanhas de marketing, coisas que a gente quer fazer com o trade. Porque às vezes você sabe, a Maison lá na França tem uma visão, vamos fazer uma campanha para restaurantes nesse modelo. Você já olha a campanha e você já pensa como dono do restaurante. Fala, cara, o que esse cara vai olhar quando eu apresentar isso aqui, né? Ele vai falar, putz, mas isso aqui, e o preço disso? E como é que eu faço para vender isso? Como que você vai incentivar o meu garçom a vender? Você já pensa de uma maneira diferente, com outros olhos, como olhar de dono, né? Então, acho que isso me ajuda muito. Ao mesmo tempo, eu sempre falo isso. O desafio também intelectual e político que você tem numa multinacional é algo que também você muitas vezes não tem dentro do seu próprio empreendimento, porque você tá ali focado, por exemplo, no nosso restaurante, gastronomia. Cara, os problemas, óbvio, é todo dia um problema diferente, mas são mais ou menos os mesmos problemas, né? E a gente fica muito fechado ali naquele mundo do restaurante, trabalhando almoço, jantar todo dia. Você fica ali um pouco fechado ali, e isso não é bom. Eu falo isso sempre para os meus colaboradores. Gente, vocês têm que sair daqui, vocês têm que ir em outros lugares, vocês têm que viajar, vocês têm que ir para o restaurante. E eu incentivo, eu até pago. Gente, olha, vocês têm que ir. Meu gerente, por exemplo, eu falo, todo dia que você está de folga, vai lá, o restaurante banca você ir conhecer um outro lugar. Porque precisa abrir essa pesquisa cabeça. De mercado, conhecimento, referência. Referência, claro. Serviço, como é que eles fazem, etc. E isso... eu tenho como trabalhando numa multinacional que para mim é muito legal, sabe? Eu volto e aí às vezes eu até brinco, às vezes eu até atropelo um pouco as coisas, né? Porque eu chego no restaurante com a cabeça de quem tava viajando e vendo um monte de coisa e quero que eles estejam ali a 250 por hora igual eu estou e a galera não tá nessa velocidade. Então é um eterno dilema, né? Dilema que eu digo assim, e tem os momentos também de, putz, será que... Aí falando um pouco da divisão, né? Hoje... eu diria que eu tenho uma equipe no restaurante muito boa, demorou para conseguir formar ela. E hoje eu digo... Só antes de você continuar, fala, porque tem muita gente que ainda não sabe qual restaurante é. Fala qual restaurante, onde fica pra galera conhecer, quem não conhece. Bom, chama Casa Santo Antônio, quem quiser seguir no Instagram, Casa Santo Antônio Restaurante. Fica na Granja Julieta, perto da Hípica Santo Amaro, perto ali da Marginal.
Marginal Pinheiros. É um restaurante italiano, com uma cozinha bem variada. Todas as massas são feitas lá, frescas. Que legal. E o nosso foco principal é oferecer um restaurante de custo-qualidade. Que a pessoa pode ir tanto num dia a dia de um almoço executivo, que é o que está bombando. A gente atende em média 100, 110 pessoas todos os dias no almoço. E ao mesmo tempo você pode ir comemorar o seu aniversário. O dia que você quiser ir de bermuda e chinelo, você vai. O dia que você quiser ir para uma reunião de negócio com o cliente, você pode ir também. É um restaurante bem democrático. Acolhedor, exatamente. Até porque a casa onde é o restaurante é a casa Até porque você é um cara acolhedor, então já explica isso do restaurante. Entendeu, Davi? Sim, total, 100%. Você pode ir, Davi. Você que é do Ceará, chegou aqui, quer comer uma boa massa, tá aí, pronto. Olha, a massa é Quase boa, viu, europeu Davi? lá. Quase europeu, quase né? Vou marcar de lá conhecer. Cara, eu queria voltar um pouco e falar de um outro assunto, mas uma coisa que você citou. Você falou, trabalhou muito tempo em cozinha, tem um restaurante hoje em dia. Acabei de ver uma série, não sei se vocês viram, chamada The Beer, muito bom. Ainda não. Muito boa. Fala mais da série, Davi. Cara, é um cara que é um chefe de cozinha e ele é um puta cara que tem uma estrela Michelin, trabalha no melhor restaurante do mundo e aí um primo dele morre e ele vai cuidar de um restaurante que vende carne no interior dos Estados Unidos. Enfim, mas aí conta todo o bastidor de como que é trabalhar, todo não, porque é uma série, né, mas como que é trabalhar na cozinha. Eu queria te perguntar, cara, como que é trabalhar numa cozinha tipo do Fazano? É caótico e todo mundo acha que é muito luxuoso. Cara, assim, eu brinco que cozinha é um dos lugares mais insalubres do mundo. Primeiro, que é quente. Segundo, tem um monte de cara com faca na mão. Cara, todo dia você executa a mesma coisa. Então, todo dia você tem lá ravioli de mussarela com molho de tomate e manjericão. Todo dia você vai executar ravioli de mussarela com manjericão. E se não sai um dia perfeito, tem um cliente lá sentado na mesa que vai mandar devolver o prato. Então, assim, e o feedback é na hora ali. Não é que você produz, igual hoje a gente produz uma garrafa, engarrafa, põe um rótulo, vai pra rua, tem merchandising, vendas, tem um saque. Não, ali o cara botou na boca, você já olha pra cara do cara, você já sabe se ele gostou ou não gostou. Então, assim, e você ainda depende dos boqueteiros pra finalizar o prato. Finalizar o prato, exato. O boqueteiro não é um cara muito valorizado, mas eu falo que é a função mais importante do restaurante. Sem puxar a sardinha pro meu lado. Olha aí. Mas olha, eu acho que cozinha é mais difícil que salão. Tá? Eu acho que dentro de um universo de restaurante, o salão é difícil, porque geralmente o salão eles fazem 2 horários. Né? Quando eu falo 2 horários é o quê? Trabalho o almoço, sai para descansar, meio-dia até umas 15, sai para descansar e volta às 19 horas e vai até o último cliente, meia-noite, depende do tipo de restaurante. A cozinha é diferente, porque você tem toda a parte de produção, né? Então, eu cito agora, por exemplo, final do ano, a gente teve praticamente dezembro inteiro, que a gente teve funcionários virando à noite. Eu tive que contratar extras para virar à noite, porque se você come um molho de tomate gostoso, no molho de tomate não abre a lata e põe no prato. Então você tem ali mais ou menos 2, 3 dias uma panela no fogo ligada para cozinhar. Então você tem o mise en place. Então é um ambiente muito difícil, muito quente. É um ambiente que... Então, assim, o que eu sempre falo para as pessoas, essa coisa do glamour, do chefe, tanto que não sei se vocês viram a notícia semana passada do René, do Noma. O Noma é o restaurante número 1 do mundo por muitos anos. Ele resolveu fechar o restaurante, vai abrir um restaurante mais simples daqui a um tempo. Por quê? Esse fine dining, essa alta gastronomia, essa coisa de muito detalhe, foi muito o que ele citou na entrevista dele. Alguém está sendo penalizado para você receber isso na sua mesa. Exato. Alguém, desculpa, tá se fudendo lá na cozinha para fazer aquilo, porque imagina, são horas de preparo, são horas de erro e acerto, é um molho que queima, é um negócio que falta, E assim, gente, é o que eu falo, você quer ir num restaurante que você gosta e você quer comer o molho de tomate igual sempre, não quer? Sim. O tomate chega igual todo dia? Não. Então... Perfeito. Sim, total. Então é isso, entendeu? Acho que a grande dificuldade... Por exemplo, a gente teve um caso ano passado. O nosso chefe falou, eu quero reduzir a acidez do molho e eu quero diminuir a quantidade de açúcar dentro do molho. E foi diminuindo até zerar. Os clientes começaram a reclamar que o molho estava ruim. Aí a gente tinha que explicar pro cliente, o molho que você comia antes tinha 1 quilo de açúcar dentro do molho, por isso que ele ficava gostoso, docinho. Agora não tem mais, ele vai ser mais gostoso, mais puro e tal.
eu gosto do meu molho antigo. Aí você vai ali balanceando. Mas a cozinha não é uma linha de produção, né? Então eu acho que hoje... E eu acho que essa... Primeiro assim, nos últimos anos o chefe de cozinha virou celebridade, né? Isso. Virou uma estrela, e aí acho que tem esse documentário, tem aquele Chef's Table da Netflix, que é incrível também, conta a história. Mas é uma realidade que muitas vezes é a realidade talvez do chefe, que chega lá todo bonitinho, com a doma toda branquinha, etc., mas não é a realidade de 99% de quem tá ali no... Ô, Davi, você tá Vou percebendo? assistir. Você tá percebendo bom. que esse episódio vai ter que ter umas legendas embaixo, né? Total. Mise en place, Shining Dine, fãs. Cara, isso daí é outro nível que a gente tá subindo o patamar. Desculpa, francês. gente, desculpa. Francês, estamos subindo o patamar. Tipo, o nosso programa hoje vai chamar Foda-se. 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 E ainda vai estar com o dedinho assim. Foda-se. Entendeu? Se você eu é quero um cara. corte da câmera do Tico. Se falando. você é um cara com pouca cultura, esse programa não é pra você. Vamos lá, mise en place Vamos lá. produção. É isso. É isso. deixar a cenourinha picadinha ali. Saímos do boquete e fomos pro mise en place. Agora vamos pro A fine dining. Fine dining. Fine dining é alta gastronomia. Puta que eu pariu. É diferente. É diferente. foda, isso é pra pessoas foda, entendeu? Ai, ai, Entendeu, ai, Gui? né? Entendeu? Outra pergunta que eu O Gui só tá dando risada ali, né, Gui? Ele gostou da história do boqueteiro. né? Isso. Aqui é outro nível de programa hoje. Vai, Davi. Não, outra parada que eu pisquei Pesquei. aqui enquanto você falava. Cara, tem aquela parada que, tipo, porra, só é champanhe o que é feito na região de Champagne, né? Isso mesmo. Como que é essa explicação e, porra, como controlar? Se o brother sai ali meio metro, aí já não é mais champanhe. Já E não. porque também tem uma galera que toma aquelas bostas de espumante e fala: champanhe. 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 O champanhe tá no Vamos imaginário. desmascarar. O champanhe tá no imaginário das pessoas, como você quando... Por exemplo, Mega Sena. Quem não falou que quem ganhasse a Mega Sena da virada, o que você... Uma das primeiras coisas que você fazia? Tomar champanhe todo dia. Mas o champanhe, e isso foi um trabalho que a região fez por muitos e muitos anos, né? Isso não é de hoje, é uma coisa de 300, 400 anos, de posicionar o produto. Aumentar Perfeito. preço, posicionar o produto nas melhores festas, nas cortes reais do mundo todo. Então, foi um trabalho que a região de Champagne, aí não falo das nossas marcas, fez ao longo de séculos e hoje tem esse status de que champanhe é essa coisa super exclusiva. O que é qual que é a diferença de champanhe e espumante? Cara, espumante pode ser feito em qualquer lugar do mundo. Existe espumante brasileiro, argentino, tem as cavas, que são os espumantes espanhóis, tem o Prosecco, que são os espumantes italianos. Você tem espumante, você tem espumante aqui no interior de São Paulo. Você pode comprar uma fazenda aqui no Espírito Santo do Pinhal, Campos do Jordão, e produzir espumante, tá? Perfeito. De algumas uvas específicas. Champanhe nada mais é que um espumante feito numa região que se chama Champagne. Né? É como se fosse estado de São Paulo, óbvio, mas vamos supor que o Vale do Paraíba, lá de Cruzeiro, Aí. é uma região. Se eu te produzir um espumante lá específico, ele pode chamar Vale do Paraíba. É a mesma coisa. O que Davi, acontece... vamos produzir um Moe Foda-se? Morreu da cena. E se explodir só pra momentos especiais, entendeu? Um momento foda da vida. Mas você sabe que tem uma briga com uma empresa brasileira, Ah, que é porque o Brasil, e por muitos e muitos anos, usou champanha, né? Não era nem champanhe, era champanha. E tem um produtor brasileiro, que todo mundo conhece, que é a Peter Longo, Perfeito. super famoso, né? Quem já não bebeu um Peter Longo na vida, né? Que teve uma briga judicial há alguns anos atrás com a região, porque a região de Champagne é super protetora, né? Realmente é o que você falou. É uma associação super rígida, tudo com regra, tudo escrito, tudo histórico. Para você mudar uma vírgula é tipo mudar uma constituição praticamente. E o que você falou, você atravessou ali alguns quilômetros, já não é Champagne, já é outra região, você já tem outras coisas ali. E teve essa briga porque tinha escrito champanhe em vários rótulos de espumantes brasileiros. E ele não pode escrever isso porque ele não é da região de Champagne. claro. E aí teve uma briga judicial, a Peter Longo ganhou e hoje é o único espumante no Brasil que pode estar escrito champanhe no rótulo, né? Porra. E aí, gente, é uma questão assim, existem espumantes bons e aí eu tenho que citar o Brasil, hoje eu falo isso de boca aberta. E aí eu não falo não só porque a gente tem uma marca que é a Chandon, que é líder no Brasil. O Brasil hoje, depois de Champagne na França, para mim,
na minha opinião, produz os melhores espumantes do mundo Ó, que legal. fora da região de Champagne. A gente tem que ter orgulho disso. Muito legal. A gente tem um longo caminho ainda com vinho que a gente chama de vinho tranquilo, tá? Quando eu falar vinho tranquilo, é vinho sem gás. Perfeito. Tem espumante e vinho tranquilo. É uma terminologia que usa no mundo do vinho, que é um vinho tranquilo. Não é que é um vinho calmo, tranquilo. Não, é um vinho sem gás. Então, eu acho que a gente tem um longo caminho ainda com vinho branco e tinto, mas espumante a gente já tá num patamar realmente especial. E aí eu falo não só de Chandon, mas várias outras marcas brasileiras que são... Olha só, e infelizmente o brasileiro não valoriza isso. Tá lá, às vezes toma uma cava espanhola, um espumante francês, desculpa a palavra, vagabundo, e fala que é melhor que o brasileiro porque brasileiro gringo, tem dessa, gringo, né? né? O brasileiro Não, que tá tem lá dessa. escrito veuve, não sei o que, champanhe, alguma coisa em francês, ele acha que é melhor já. É isso. E tá E O tomando brasileiro tem dessa. Mas continuando essa dúvida, se os brothers lá de Champagne decidem, porra, a gente tá tendo mais... Peraí. Os brother lá de Champagne. Caralho, isso é muito bom, sério. Se os brother lá de Champagne... Eu vou te falar que eles não são muito brother, não. Isso é uma piada. A gente subindo o patamar, o Davi joga lá pra baixo. Mas Calma. continua. Os brothers lá de Champagne estão tomando um e falam, porra, a gente não tá conseguindo atender a demanda. A gente É o tem que tá produ- acontecendo isso hoje. Tá acontecendo. Tico, eu tenho informações privilegiadas. Dos brother. Eu tô no grupo de WhatsApp. Acho que dois ganchos aí do que você falou que é bem importante, Davi. Primeiro, até a história de Chandon Brasil, por exemplo, começou há 50... Vai fazer 50 anos daqui, tá com 47 anos. Começou o quê? Há 50 anos atrás, mais ou menos, a Moet e Chandon, que é a maior casa de champanhe hoje, começou a pensar no futuro. Falar, poxa, daqui tantos anos, como é que vai estar o volume de consumo de espumantes e champanhe no mundo? E foi aí, prevendo o que está acontecendo hoje, em 2023, 2022, que foi um ano espetacular, que um dia a demanda por champanhe ia ser maior do que a região pode produzir, Perfeito. que é o que está acontecendo hoje. Então hoje, o mundo quer beber mais champanhe do que a região tem capacidade de produzir. Perfeito. E por isso, por isso que tem hoje, Chandon, por exemplo, tem produção em 6 países hoje, Brasil, Argentina, Estados Unidos, China, Índia e Austrália, porque o espumante é diferente. O espumante você não tem a denominação de origem controlada. Você pode produzir espumantes em qualquer região do mundo. Foi aí que surgiu a história de Moet expandir esse horizonte. Mas hoje é fato que o que aconteceu com a pandemia, que um lado bom da pandemia, se é que tem um lado bom, né? Deu pra entender, Infelizmente, deu pra entender, exato. A gente não tem haters aqui. né? Exato. Imagina, daqui a pouco vem uns haters aqui. Os Como caras- assim, coisa boa, Os tá caras louco? o haters não foda-se, é só com a minha voz. Tá bom. Os caras falam que... Pô, mas sua voz tá ótima. Os caras dizem que é o Pato Donald que tá falando. Ou o Rodinei. Ou o Rodinei. Ô, Rodinei, amor. Meu filho entra e fala, cala a boca, seu bosta. É o único hater, mas aqui pode falar. Não, mas então você respondeu. A minha dúvida era assim, tipo, se os brothers podem falar, cara, não dá mais aqui, vamos comprar outra terra e dizer que é champanhe e continuar produzindo. Ele pode comprar outra terra, ele pode produzir outros, mas, Mas ele não vai pode falar chamar que de champanhe. Ele não pode chamar de champanhe. Então hoje já está num limite de produção. Existe uma pressão muito grande sempre por aumentar o espaço, mas eles seguem firme mantendo aquilo, que é o que garante a exclusividade Sim, do negócio. Né? Perfeito. E uma coisa que você falou aí legal, que eu acho que é legal esse bate-papo, e acho que quando a gente começou a falar disso, quando você fala dos brother, desse papo mais informal, é que é o que a gente sempre fala na Moet Hennessy e que é super importante. A gente precisa deixar o vinho, o espumante mais solto, menos careta, sabe? Acessível. É acessível, aquela coisa chata Menos que você tem que coxa. ter uma taça, que você tem que fazer o dedinho e que o sommelier tem que girar a taça. É chato isso, né? E o brasileiro hoje não bebe tanto vinho porque ele tem medo. Ele quase apanha de um sommelier se ele perde um negócio, uma informação. Eu vou te falar uma coisa. Eu sou um cara que gosta de vinho branco muito gelado. Seja feliz. Quando não tá gelado, eu meto a pedrona de gelo. Cara, o que as pessoas me olham E aí feio. tem um zenochato que fala, não pode. Não pode, o vinho é meu. Sou eu que ponho vou o eu beber, quero, filha né? da puta. Você pagou meu vinho? Porra, eu comprei, eu que vou beber, não enche o meu saco. Eu falo muito isso. A gente tava conversando um pouco de começar aqui. Hoje o Brasil, de cada 100 litros de bebidas, de 100% do mercado, quase 90 é cerveja. 4 é cachaça. Os outros 6% sobra para todo mundo. Vinho, uísque, champanhe, gin, vodka, todo mundo. E o vinho tem alguma coisa também que você precisa da taça, você precisa do abridor.
E uma coisa principal do espumante, você sabe uma coisa, a gente fez uma pesquisa há alguns anos atrás com restaurantes. Por que que os garçons às vezes deixavam de oferecer espumante? Sabe qual que foi a primeira causa? Vamos pensar. Chuta. Primeira causa De deixar de oferecer. Não ofereço. Por que que você não oferece espumante pro cliente? pra abrir a garrafa. Exatamente. Eu sou pica, Davi! O medo da porra explodir. Eu sou pica, Davi! O medo, imagina o cara passar a vergonha do negócio explodir no olho, voar a rolha. Eu já tive caso no fazendo de cair a rolha na mesa do cliente. Teve, gente. Quem não teve, né? Claro. Quem não teve essas histórias? Mas quebrar um pouco, desmistificar. A gente tá lançando agora um vinho rosé, por exemplo. A gente tá fazendo o serviço dele em taças sem haste. Só a taça bojuda sem haste. Pra ficar mais fácil. Pra ficar mais fácil, pro cara ter um copo. Perfeito. E aí, seja feliz, sabe? Óbvio, se você que vai pra uma degustação profissional, Sim. que você... Que merece o protocolo. Que merece o protocolo, aí você tem que... Óbvio, melhora a experiência? Melhora. É óbvio, você tá numa mega taça, uma taça maravilhosa, vai melhorar. Mas se você não tem também, você vai deixar de beber... Sabe, e você tem que entender a sua audiência. Eu faço muito, não palestra, porque eu odeio essa palavra palestra, né? Faço muita confraria. Cara, na hora que você começa a conversar, você vai entendendo, você vai dosando o nível. Perfeito, de quem tá lá. Tem gente que não quer saber quantas gramas de açúcar, ou se o vinhedo é colhido por vespas albinas da Malásia, não sei o quê. O cara não quer saber isso, você quer saber se o vinho é bom, qual a uva, qual a região, e quando ele for em algum lugar, como é que ele vai fazer para comprar. Perfeito. E aí quebra um pouco. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer, sabe? Eu sou essa pessoa. Mudar essa cultura do enochatismo. Tá? Puta, como tem cara chato, cara. Quem gosta de vinho, puta, legal pra caralho falar isso, porque enochato é a pior coisa. Eu tenho vários amigos enochatos, e eu tenho amigo que falar, eu não te convido. Chato. Eu não te convido. E vendedor, porque às vezes você não tá afim de escutar toda a história do vinho, sabe? E você tem que respeitar o cara que tá ali do outro lado, sabe? Eu brinco, eu tenho uma história engraçada, que eu lembro quando eu comecei na Nespresso, e essa história de adaptar o discurso. E a gente tinha umas máquinas super tecnológicas e me deram o canal de japoneses para eu abrir. Então eu tinha que abrir 10 restaurantes japoneses para começar. Perfeito. E aí ia numa reunião, ia duas, falava do café, degustação, papapá, e nada, não abria nenhum, nada. Aí um belo dia o japonês, falei, o cara ignorou o que eu tava falando, levantou, começou a mexer na máquina. Nossa, essa máquina é tecnológica, não sei o que, não limpa. Pum. Meu discurso agora era, cara, essa máquina vai resolver sua vida. Ele nem falava que café ele ia tomar. Produtividade, Produtividade, controle. Você tem 50 cápsulas de café. Você vendeu 20, você tem que ter 30 na caixa de estoque. Você consegue fazer isso com o seu pó? Perfeito. O cara falou, não, ponto. Abriu os 10, assim, em 2 meses. Então é questão de adaptar o discurso, assim, entendeu? O legal que você tá falando do discurso e da bebida e tudo mais, seja chato, não seja chato, goste ou não goste, o fato é, muito da bebida é pela ocasião. Pelo momento. E eu vejo isso que você vai tomar cerveja no dia que tá calor, no churrasco, no futebol. Pumba. Você tá com a mulher, quer tomar um vinho pra comemorar ou pra tá vivendo aquele momento. Você vai no champanhe, é uma festa, uma comemoração, é uns quê. Como é que vocês trabalham ocasiões? Porque eu acho que muito da venda da bebida é ocasião, né? Com certeza. E aí, voltando no gancho que a gente falou antes e puxando isso que você falou, Tico. Champanhe, assim, sempre foi ligado a uma ocasião especial, né? Champanhe é ligado a um casamento, é ligado ao Réveillon, principalmente. Resumindo, assim, nossa primeira ocasião de casamento consumo e Réveillon. É Réveillon. Réveillon vamos dizer que é 30% às vezes do nosso consumo de espumantes é Réveillon, tá? Depois vem datas especiais, como o Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais... E, principalmente, festas, celebrações, que aí são casamentos, bodas, formaturas, ocasiões de celebrações de arte. Tipo, seu filho passou na faculdade, você foi promovido. Muito legal, né? Porque você tá falando das ocasiões, são sempre ocasiões de felicidade. Sempre felicidade. Isso é legal. Sempre momentos bons. O que a pandemia mudou para champanhe, e eu acho que por isso que a gente tá vivendo momentos especiais agora, de volumes, etc., é o quê? A gente guardava vinhos, a gente guardava os vinhos e champanhes especiais que a gente tinha para uma ocasião super especial. E o povo entendeu que todo dia é especial. Todo dia é especial, que amanhã você pode não estar mais aqui. E aí isso foi, uma mudança de jogo pra gente, e isso fez com que... E o nosso trabalho, por exemplo, com espumantes é o quê?
Cara, o espumante é um vinho com gás. Você não precisa ter uma ocasião especial. Você não toma vinho tinto na sua casa quase todo dia, quando você quer tomar? Você pode abrir uma garrafa de espumante do mesmo jeito. Perfeito. Então, é uma mudança de cultura de que o espumante não é só celebrar. É um vinho com gás que pode ser bebido no dia a dia. Mas é fato que ainda é um trabalho de transformação que a pandemia fez acelerar talvez uns 5, 10 anos, mas ainda é um trabalho no dia a dia de muito treinamento, de muita trabalho na rua, com equipe comercial, com o vendedor, com o cliente, com os garçons. Eu falo muito dos garçons, primeiro que eu tenho um carinho especial, porque segundo, cara, eu acho que é a pessoa que leva a bebida. Sim. Você chega no lugar, é a pessoa que serve, é a pessoa que te oferece. O barman também, hoje em dia, os bares estão ganhando importância grande. E a gente que não é PhD no assunto, quando você Fala tem... por você, tipo. Desculpa, Davi. Desculpa. Eu lembro que no Ceará você é um cara que trouxe uma cultura de vinho muito forte. Europeia, né? Você bebe Europeia. uísque muito, Davi? Só não bebo uísque, mas eu sei que... Porque você sabe que o Nordeste do Brasil é um dos maiores consumos per capita de uísque no mundo. Não me explica. Não tem explicação. Não sabemos num sol de 40 graus tomar um cowboy, mas Não, enfim. E o Ceará, tipo, eu sou de Fortaleza, o Ceará é o estado que mais bebe uísque. Mais bebe uísque. Agora, o porquê disso, cara... Eu tava lendo um pouquinho sobre, um pouco da colonização. Eu sei mais do Recife, que é um per capita alto por causa da colonização holandesa. Ceará também. Ceará e Recife, né? Então, acho que os dois, ele tem uma coisa do meio europeia ali, né? Porra, mas 40 graus é impossível, meu. Não dá. Mas Ué, você fala que é a Califórnia brasileira, agora você fala que é europeu. Você precisa se achar, Davi. O estado é europeu. E Fortaleza que é a Califórnia. Você sabe que o entendi, Gontijo, o nosso entendi. diretor comercial que eu te falei, é de Fortaleza, né? E aí, aí o pessoal pergunta, onde você é? Sou do norte. Do norte da França? Não, norte do Ceará mesmo. Tá vendo? É diferente. E, cara, tem gente que bebe, muita gente também que bebe champanhe com vinho, né? Tipo, meio que um ou outro. Não, champanhe é um vinho. Mas eu digo, tipo, Você vê como você entende pra Ele acabou de falar isso. Mas, tipo, é porque eu fui comprar Champanhe vinho. e vinho. Por favor, eu quero esse corte, tá? É maravilhoso isso. Mas você bebe? Você abre um champanhe, um vinho? Tipo, Junto. Geralmente o que acontece? O champanhe, assim, se você olhar até a gente mesmo nos nossos eventos, tudo, cara, o champanhe geralmente é utilizado para começar, né? Você tem ali ou o coquetel ou as entradas, porque geralmente você vem na sequência de brancos e depois tintos. O protocolo, né? Hoje em dia você tem os grandes restaurantes de fine dining, alta gastronomia, né? Que você tem champanhe no meio do menu. E aí você volta pro tinto, vai pro branco, você entra com outras bebidas no meio do caminho. Não tem muito essa sequência, mas a sequência clássica hoje é champanhe, vinho branco, vinho tinto e um destilado, né? Um conhaque, alguma coisa assim. Você vai num restaurante desses 3 estrelas, Michelin, etc., que tem todo um protocolo, geralmente é assim, tá? O que tá acontecendo é uma quebra disso, né? Que a gente tava falando. Hoje o Brasil, o consumo per capita de vinho tá na média ali de 2,2 litros ano por habitante. 2 litros, cara. Eu acho que 2 litros a gente bebeu na semana passada. Ano. 2,2 litros ano de vinho. Será que eu tô me sentindo alcoólatra? Total, Tico. Você já levou essa média pra uns Meu 60. Deus, não, e assim, eu não sou esses caras que bebem pra caralho, mas Não. 2 litros ano. É que a gente, Tico, é o que a gente tava falando, talvez tá numa bolha aqui. Se você isolar São Paulo, provavelmente esse médio vai pra 20. Mas, por exemplo, Portugal, que é o maior, são 69. 2, Brasil, 69. Por isso que eu falo que a gente tem um longo caminho ainda pra crescer. Isso é maravilhoso pra Argentina é 24. Mas aí é cultural. É um caminho enorme, é cultural. Hoje a gente fala, vamos ali tomar uma? A gente vai tomar o quê? Cerveja, porque é o que a gente sempre tomou a vida toda. Sim. Né? Alguns anos atrás, você chegava com uma garrafa de vinho num churrasco, o cara olhava pra você e falava, quem é esse ET? Perfeito. Hoje em dia, não. Hoje eu já tenho amigos que só tomam vinho, o cara leva a cerveja dele, etc. Tem uma melhora geral de cultura de consumo. E aí, consumo que eu digo, por que a cerveja artesanal tá bombando? Porque também tem aquele que o Carlos Ferreirinha sempre fala, né? O paladar não retrocede, né? Perfeito. O paladar vai evoluindo e você vai querendo consumir coisas cada vez mais e depois, em um determinado momento, você já não consegue mais beber aquilo ou comer aquilo que você comia antes. Né? Então, isso que eu tava pensando. Deve ser muito caro ser você, cara. Não Porque, é. porra, eu não bebo champanhe todo dia. Tanta coisa que você já conheceu e já fez e você entende do processo, você sabe.
não chega, deve ser caríssimo. Não, mas você... Que nem você ir no restaurante com os amigos que tem um puta paladar. A hora que ele pega a carta de vinho, você já treme. Fudeu. Falo, puta, tem um amigo meu, o Lunga. Quando a gente vai no restaurante, o Lunga pede o vinho, você fala, bom, hoje vai ser mais caro. Eu tenho um amigo que eu já aviso, ó, hoje nós vamos... Ó, o vinho é sua conta e a gente divide a comida. Vamos eu tenho um aproveitar. amigo geleco que o cara, a gente foi no final de semana, ele falou, tem esse vinho aqui que tá na promoção, 2.000. Oi? Falei, você vai pra outro lugar, não vai pra onde eu for, não. Não, mas assim, eu acho que o que você falou é importante. E aí é o que eu sempre falo pra quem entra na Moet Hennessy. É bem importante a gente sempre separar o mundo dos nossos consumidores e o mundo seu, sua realidade, né? A minha realidade, Matheus, como CLT, funcionário da Moet Hennessy, gerente de marketing, eu tenho acesso a essas bebidas, eu regularmente bebo champanhe porque é meu trabalho, são as marcas, mas eu não sou, talvez, um potencial cliente que paga as 500, 600 reais numa garrafa de bebida. Terça-feira. Numa terça-feira, exatamente. Então, e aí isso é uma coisa que acontece muito. Muita Sim. gente se deslumbra, na hora que o cara vai ver, ele gastou o salário dele inteiro em espumante. Perfeito. É importante separar. Mas se estiver celebrando, que gaste. Não, Que gaste. e que gaste com as Foda-se, marcas, né? É isso. Foda-se. Ajuda o bônus aí. É isso. Você tá bebendo, celebrando e feliz, gastou, foda-se. Eu acho que Celebre a vida. E acho que você tem que celebrar o momento ali. É isso. Eu falo sempre isso. Bebida é sobre momentos e sobre pessoas, né? Eu diria que mais do que momentos, são pessoas ali. Quem tá ali do seu lado. Sim. Eu brinco que eu já trabalhei em Réveillon no Fazano. O cara tomando Dom Perignon, que é um dos nossos champanhes mais caros. Mas numa energia ali quase, sabe, nenhuma. Sabe, o cara jantando, parecendo não tava num funeral. E eu já tive momentos tomando catuaba selvagem com meus amigos na praia de chinelo. E tá legal pra caralho. Sem R$1 no bolso e tá legal pra caralho, É entendeu? isso. É sobre esses momentos. E hoje o que eu me policio muito é isso. Eu tenho acesso a, jantares incríveis, viagens incríveis, que o meu trabalho me proporciona. Mas eu tenho os meus momentos também com os meus brothers lá de chinelo e eu tenho que estar feliz Com o Mateuzinho de Cruzeiro. O Mateuzinho de É Cruzeiro, que nem é Mateus, que eu não vou nem contar os apelidos aqui. Se eu chegar lá e falar Mateus, os caras vão falar, quem é esse cara? Quem é esse cara? Não, e se eu chegar com essa roupa aqui, os caras já vão ver. Você viu que eu vim até sem camisa. Você tá foda-se. Eu tô foda. Despojado. Eu dei uma olhada no dress code, eu falei, cara, se eu aparecer de camisa lá, você é um ET lá naquela porra. Ô, Matheus, conta um pouco pra galera aqui, pra gente conhecer como é a experiência de visitar lá na França o espaço de vocês, a região de vocês, porque deve ser uma experiência inacreditável, deliciosa. Champagne, até pra explicar, fica 2 horas de Paris, mais ou menos. Perfeito. Entre Paris e a divisa ali com a Alemanha. 1h30 mais ou menos de trem. Ainda na França. Ainda na França, Perfeito. exatamente. Tem 2 cidades principais que são Épernay e Reims, tá? Que são as 2 grandes cidades da região de Champagne. Épernay é onde fica Moët Chandon e Dom Perignon e outras casas, que tem uma avenida que chama Avenida de Champagne, que é uma avenida que tem mais de 20 casas de champanhe, uma do lado da outra. Muito legal. Tá? É muito legal. E é uma cidadezinha pequenininha de 30, 40 mil habitantes, tá? E você tem Reims, que é uma cidade maior, onde fica Krug, fica Veuve Clicquot, fica outras marcas grandes de champanhe, que aí já é uma cidade maior, de quase 500, 600 mil habitantes. E ali você tem todas as vinícolas ali em volta dessas 2 grandes cidades. Vive muito do enoturismo, né? O enoturismo ali é fortíssimo. Mas não é uma região, não espere ir para Champagne e ver todos aqueles campos floridos, verdes, lindos, porque Champagne é frio pra cacete. É frio, é uma região que o pessoal brinca. E por que faz espumantes e não se faz vinho tinto e branco? Porque é uma região que não é uma melhor região para se fazer vinho. Perfeito. É fria, tem geada, é uma região meio inóspita, assim, não é uma região fácil. Só que é maravilhoso, tem histórias, assim, você pega Dom Perignon com uma abadia de Auvilliers com 400 anos de história. Você pega... Pegou essa palavra, Davi? Entendi porra nenhuma. Puta Eu que só entendi história. Auvilliers é o nome do lugar. Eu só entendi 400 histórias. Quando você falou, saiu uma fumaça da cabeça do Davi. Você entendeu. Respeita a minha história, Davi. O Tico é tomador de champanhe. Respeita a minha história, Davi. Mas é muita história. E até pra você saber, as 2 cidades,
É um solo... Hans é um pouquinho diferente de Epernay. Hans tem um solo mais de giz, né? Então você tem as Crayé. Agora vocês vão me zoar de novo, né? Puta que pariu. Eu não posso nem falar os nomes. Crayé são os subterrâneos todos de giz, são esculpidos. Então, por exemplo, Hans e Epernay, você tem mais de 60 quilômetros de túneis subterrâneos, que é onde guardam um pouco das garrafas, mas que também foi utilizado na época da guerra, etc. Também por conta de... Imagina, Champagne fica no meio entre a França e a Alemanha. Eu tava no meio do Hitler ali, entendeu? Então foi uma região, uma das que mais sofreram, né? E foi muito simbólico, né? Porque o Napoleão era fã de Champagne, principalmente de Moet Chandon, é a Champagne do Napoleão. Quanto tempo tem Moet? Moet Chandon faz esse ano 280 anos. Puta que pariu! Caralho, brother. É muita história, gente. Não é uma coisa... Eu brinco que eu tô de passagem nas marcas e o meu papel é entregar as marcas... não estragar marcas de tantos anos, mas é muita história. Eu sempre falo esse desafio. O pessoal às vezes fala, mas Moet Chandon é muito grande, etc. Eu falo, tá, qual produto hoje que tem 280 anos que você entra em qualquer lugar do mundo no supermercado e você encontra? Eu te desafio a dizer um. Do caralho isso. Não tem. Não tem. Você acha que um produto ruim ia durar tanto tempo? Nunca. Né? E aí é um ponto legal que você falou. Moet Chandon ou Moet Chandon? É isso. Eis a questão. Eis a questão. Explica. Vamos lá, porque, vou explicar. Davi, a audiência do Foda-se, depois desse episódio, Sim. tem uma cultura muito maior. Total. Porque estamos vivendo uma aula nesse episódio com... O cara deve ter um caderninho que já tem umas 35 folhas que já tá anotado. Acabou. Hein? Vamos ver se tem um Zeno Chato lá que vão. Os Zeno Chato vão ficar bravos. Como assim, Zeno Chato, vai pra puta que eu pariu. Aqui pode, Aqui pode, vai se fuder. Explica aí como que é o jeito de falar. Bom, vamos lá. 99% das pessoas falam Moet Chandon. Eu também falava Moet Chandon até 5 anos atrás. Eu falava até o episódio de hoje. Eu sei. E eu jamais vou corrigir alguém, Exato. porque Moet Chandon é o que todo mundo fala. Moet é Moet e Chandon, por quê? Tem trema no E, Tá. né? E Moet é um sobrenome, é um nome próprio, então você não altera a pronúncia de um nome próprio, e ele é de origem holandesa. Então você tem essa trema do Moet e Chandon, tá? 99% das pessoas falam Moet Chandon porque associa ao francês Moet, Perfeito. Crayé, Perfeito. mise en place. Você tem Perfeito. aquela coisa de o imaginário francês, que aí você vai pro Moet Chandon. Então, todo mundo fala, a gente não corrige, mas eu já tive situações engraçadas já, de tipo, eu tá num evento falando, e aí no final do evento a senhorinha me chamou e falou assim, você não tem vergonha de trabalhar na marca e falar o nome errado? Aí eu falei, não, mas só tem 5 minutinhos pra eu te explicar? Aí eu expliquei e tal. Ela falou, nossa, eu falei a vida toda errado. Eu falei, não, você não falou errado, eu também falava, não é que tá errado, né? Sem regras aqui, não precisa ser essa chatice também. Mas muita gente, todo mundo fala Moet Chandon, e hoje a gente usa até muito mais Moet sozinho, até pra não ter essa confusão. As pessoas ainda acham que Chandon é champanhe, e ainda acham que Moet Chandon muitas vezes é feita no Brasil. Perfeito. Tem uma confusão, porque tem o sobrenome, né, junto ali, né? Então não tem como não fazer essa associação. Óbvio, a gente trabalha na empresa, a gente tem treinamento, a gente tem uma série de coisas pra aprender, mas a pessoa não é obrigada a saber disso. Claro. Então é normal acontecer essa Mas confusão. fala a pronúncia certa, por favor. Moet e Chandon. Toma, Repete, Tico. foda-se. Eu vou te mandar um vídeo depois engraçado Boa, que eles boa. fizeram Repete, pra... Tico. Não, eu sou Moet Chandon, Davi. Tem um trema, você não tá fazendo trema. Tem gente que não conhece, não consegue. Você vai ver que daqui a uma hora você vai estar falando Moet Chandon de novo. É porque é muito forte. É muito forte. É uma história de mais de 200 anos. 280 Então anos. você cresceu ouvindo isso. Então, E hoje obviamente, não é tão fácil. É a maior casa de champanhe do mundo hoje. Né? Do mundo? Do mundo. Hoje é o número 1 disparado. A segunda maior casa é a Veuve Clicquot, que é uma marca nossa também. O laranjinha é muito forte também. O Veuve Clicquot sempre foi líder no Brasil. Existem 2 lugares no mundo que o Veuve Clicquot historicamente é líder, que é os Estados Unidos e o Brasil. Por quê? Quando teve a fusão, né, do grupo ali, a equipe da Veuve Clicquot Brasil era uma equipe. Veuve Clicquot é uma equipe Moet Chandon. Quando virou Moet Hennessy, quem incorporou mais a equipe foi a Veuve Clicquot. Então o presidente da Veuve Clicquot que assumiu a operação. E por ter a questão da Chandon Brasil, a gente optou por focar em Veuve Clicquot
e deixar Moët um pouco mais de lado, um pouco mais calmo, mais tranquila, para você fortalecer Chandon e não ter essa confusão de Moët, Chandon e Chandon. Só que o que aconteceu nos últimos anos também, a Moët veio crescendo, e como ela é líder em 98% dos países, ela também quer ser líder no Brasil, ela também quer ser líder em todos. Mas mundialmente, Moët é a primeira, Veuve Clicquot é a segunda, mas segunda assim, com metade do tamanho de Moët Chandon. Realmente é disparado. E a grande dificuldade, o grande desafio hoje é você ser a líder mantendo qualidade, né? Então, eu brinco que champanhe, gente, por mais que não seja, existem várias marcas de champanhe, para estar escrito champanhe, já tem qualidade, tá? Você tem champanhes de altíssima qualidade, você tem champanhes mais simples, mas todas elas partem de um mínimo de qualidade muito grande. Davi, você tomou Sentido. água eu tô vendo aqui teu copo, tua água acabou sua água. Tá com sede, hein? Esse moço aqui e trabalhou e tem marcas que ele vende essa mesma água boa que a gente está tomando aqui por uma fortuna. Como é que é vender água com um preço absurdo aonde se toma água muito barata? Eu vou te falar que eu não quero nunca mais vender água na minha vida. Puta que pariu. Eu brinco que eu falo assim, depois de vender água a R$20 o real litro, você vende qualquer coisa. É impressionante, né? Não, mas assim... Como é que foi essa passagem? Como que é vender água com um preço tão caro? Primeiro que o Brasil... Primeiro assim, San Pellegrino, eu sou fã, eu sou apaixonado pela marca, principalmente San Pellegrino, tá? É uma marca que transcende uma marca de água. É um status, é um glamour, é uma... Você não tá bebendo água. Você não tá bebendo água, você tá Perfeito. bebendo a garrafinha verde ali em cima da mesa. Perfeito. Né? É óbvio, depois de um tempo você vai bebendo, você também se acostuma a beber ela e você começa a olhar e falar, putz, é bom mesmo. E tem diferença, tá? Você pode falar, putz, Matheus, marqueteiro, vendeu lá, é óbvio que tem um carinho. Tem. Mas quando você começa a beber água, você começa a tomar San Pellegrino, é difícil você dar um passo atrás. Por exemplo, São Lourenço, que é uma marca que eu cuidava também, que é brasileira. Cara, eu hoje só bebo São Lourenço. É uma marca que eu adoro, que é uma marca nacional, que a gaseificada naturalmente sai borbulhando da terra. Então você tem diferentes qualidades de água, né? O fato é que é muito difícil justificar essa diferença de valor, né? Ainda mais num país que a cultura é do filtro, né? Nenhum país do mundo tem essa cultura de ter um filtro em casa. Isso é coisa do Brasil, né? Você tem água mineral, não tem. Você tem a tap water, mas no Brasil você tem essa cultura da água, você ter filtro em casa. Isso não existe, filtro de barro, só existe no Brasil. Então é um desafio, tanto que é um desafio tão grande que a Nestlé Waters Brasil vendeu a operação dela para a Minalba logo depois que eu saí, porque o real litro é muito baixo, isso eu tô falando do geral, né? San Pellegrino, Aquapane e Perrier joga esse real litro pra cima, mas, cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu vendia uma carreta de água Nestlé Pureza Vital e quando eu cheguei, eu vendi 3 caixas de Dom Perignon, o valor do boleto foi igual. Eu lembro como se fosse hoje, assim, o primeiro boleto que eu peguei, falei, nossa, é uma carreta de água. E é mesmo. Você pega uma garrafa de 90 centavos, uma carreta com 20 pallets, cara, uma garrafa de 2.000, 3.000 reais, é isso. Então a grande dificuldade de vender água é realmente você culturalmente convencer, sempre vai ser um nicho. Mas, cara, San Pellegrino tá tendo o ano mais histórico da história da marca em 2022. Brasil? Mundo. Não, Brasil um pouco sofrendo. Menos. O Brasil é pequenininho. O Brasil, na verdade, para as nossas marcas também, é pequeno. Tá. Né? É um trabalho que a gente vem fazendo, assim. O Brasil nunca vai ser gigante em volume de marcas internacionais de luxo. Por quê? Nós temos uma taxa cambial que já desfavorece. Isso daí já atrapalha. Tudo já é vezes 6. A gente tem um sistema de impostos maluco que jogam o preço do produto lá em cima. Que vocês devem até, às vezes, passar o tempo explicando pros caras lá fora como que precifica aqui. Você não tem uma coisa. Se você fatura de São Paulo para Rio é uma coisa, se você fatura de São Paulo para não sei. Cara, o sistema tributário é maluco. Piada. O gringo não entende de jeito nenhum. Não entende como tem que ter tanta gente para fazer isso. Nunca vai entender. Então, só que o nosso trabalho é o quê? Mostrar, beleza, a gente nunca vai ser gigante de volume. Por exemplo, o Brasil representa menos de 1% da Moët Hennessy no mundo, de volume.
Só que a gente é o melhor. Menos de 1? Menos de 1%. Caralho! É 1% ali. Algumas marcas chegam a ter um pouquinho mais. Shandong, sim, é uma Sim, marca sim. importante. Mas, no geral, a gente é minúsculo. Só que a gente tem um consumidor qualitativo. O brasileiro é um consumidor de luxo. Você entra em cada 10 lojas de Louis Vuitton, de Dior, Tem de brasileiro. Tiffany, Esquece. top 10 clientes. Tem 2, 3 É brasileiros. isso. Tem. O Impressionante. brasileiro gosta, o brasileiro é chique, o brasileiro consome coisa boa. Então, a gente tá trabalhando muito nisso de, beleza, nós nunca vamos ser grande em volume, mas nós vamos ser os melhores. Todas Perfeito. as ativações que a gente fizer vai ser as mais bonitas. A gente tem o melhor consumidor. A gente recebeu ano passado o diretor da Moët Chandon aqui, e ele foi embora, assim, encantado, porque quando você tem uma marca muito grande, você acaba perdendo um pouco do glamour. Claro. Né? Fora, nos Estados E Unidos, aqui por não. exemplo. Aqui não, aqui é super luxo. Aqui o cara conversa com o topo da pirâmide. Perfeito. Então você tem que fazer esses ajustes de discurso e compra suas brigas ali que você acha que tem que comprar, né? Mas ainda Muito tem. bom Mas isso. a água, eu vou te falar que foi talvez um dos maiores. Eu saí de café com R$1 quilo. Maravilhoso, né? Porque a Nespresso é um case. Sim. Né? Boa. Você tem ali uma cápsulazinha com 6 gramas de café vendida a R$3. Se você fizer o cálculo do R$1 quilo do café, você está pagando R$100 num quilo de café, né? Mas é uma... Isso é a arte Ah, de envelopar um negócio, é a Saber arte vender. das marcas, né? É o desejo de como você nega as coisas para que você vá conseguindo, até pela escassez, um desejo da marca e tal. Isso é E manter a qualidade. Isso é um que eu acho. universo fantástico, né? Isso daí não tem como segurar. Esse é o segredo do sucesso das pessoas conseguirem construir marca. É vender areia no deserto caro, né? Não adianta. É foda. Não, e é o que o nosso CEO, o presidente Bernard Arnault e todo mundo na empresa fala, a gente sempre fala, a Moët Hennessy, a nossa empresa está aqui a longo prazo. Nós não estamos para daqui 5 anos, 10 anos, é a longo prazo. Então, tudo que a gente faz, a gente pensa a longo prazo. Então, tem horas que bate aquele, meu Deus, e agora esse mês está menos 50, o que nós vamos fazer? Vamos... Calma. Trabalhamos a longo prazo. Longo prazo, esse mês vai passar. Quando começou a pandemia, a gente falou, meu Deus, e agora? Não sei o quê. Foi melhor do que a gente esperava. Claro. Né? Então, eu acho que é uma construção. Marcas de 280 anos, Veuve Clicquot tem 250. 280. Veuve Clicquot tem 250. Cara, você pega Dom Perignon com 400 anos, você pega Ruinart com mais de 450 anos de história. Então, Quase o Brasil. exatamente. Você vai em lugares lá em Champagne, que você olha, é datado de antes do Auvilliers, por exemplo, que é onde fica a sede da Dom Perignon. Cara, é quase a idade do Brasil. Que Você imagina você loucura isso. entrar numa igreja e falar, cara, isso aqui tem idade no meu país. É muito louco, né? E se falar de uma empresa de 280 anos, a gente entende que a continuidade do trabalho tem que ser muito bem feita. Tem que ser muito Né? perfeito. Quantas Cê- gerações? Você tem gerações e gerações aí dando sequência ao negócio. E quem tem que entender que tem altos e baixos. Claro. Tem momentos ruins, momentos bons. Você tem que sempre... Por exemplo, Moët Chandon é muito... o nosso principal lema lá em Moët Chandon é sempre estar 15 segundos à frente dos nossos concorrentes. Sempre estar um pouco à frente. Então, assim, ice, por exemplo, champanhe com gelo, que é o que você falou que gosta Adoro. de tomar. A gente que criou em 2010. Por quê? O enólogo começou a ir para o sul da França, olhar todo mundo botando champanhe no gelo dele e ele puto, brigando com todo mundo. Falou, cara, peraí, eu vou criar uma... Criou. Cara, a gente é uma das primeiras casas de champanhe hoje que tem uma mulher presidente aberta. Ó, que legal isso. Então, assim, são coisas que você vai puxando. Quando você é o líder, você tem umas obrigações ali com a categoria como um todo, que é muito legal, assim. E tô muito feliz de... Mais é uma honra. aula hoje ainda vi. Não, hoje foi de luxo. Que né? isso? Literalmente de Hoje luxo. foi de Hoje, luxo. diferenciado. Sabe? Fala de novo, como é o nome da marca agora? Ele já ia falar Moët Ele Chandon. já ia falar, automático, ele já tava no sai. Moët. Quando você perguntou, eu parei pra pensar. Mas, ô, Matt, primeiro, a gente queria agradecer demais a aula.
Foi do caralho. Aula não, bate-papo, né? Senão já fica careta de novo, isso, é né? verdade. Foi do cacete esse bate-papo. A galera do Foda-se, que é muito bebedor, vai cada vez mais poder comprar com conhecimento de causa. A galera aprendeu. A gente tem aqui o Beto, né, que é o Thiago, que é um cara que laça. Esse cara que tem um vocabulário maravilhoso. Hoje a gente ensinou os Betos da vida a Ele vai poder... falar tudo isso lá nos aras. Tudo isso. Ah, lá. ele vai contar essa história, certeza. Ele vai acabar de laçar, vai sair falando que ele aprendeu. É isso. A gente não é, Gui? Não é? A gente queria te agradecer o teu tempo. São marcas incríveis. A tua posição de estar aqui no Foda-se deixa a gente ainda mais envaidecido. O Foda-se a partir de Foda-se agora. agora, tá Envaidecido, chique. ó. É. Porra. Queremos te agradecer o teu tempo. Muito obrigado pela aula que você deu para todo mundo. E, Davi, A gente sempre no final pede para um convidado foda indicar mais outras 2, 3 pessoas fodas pra quem vem na sua cabeça que pode sentar aqui e contar boas histórias? Que não veio ainda. E que seja acessível. Uau, que... Bom, primeiro Napoleão lugar... não dá. Napoleão não dá. Queria. O Roger Federer Queria. também acho que não vai rolar, né? O Federer seria uma ótima pessoa pra estar aqui. Só não dá porque tem jogo, senão ele... Avisa ele que o Federer parou. O Ele Federer- falou, não dá porque tem jogo. Mas aí não pode mais ir em jogo? Em jogo, mas você Ele falou, ele tem pode, jogo. Mas tem jogo pra ele ir. Ele... entendi, agora ele só fica na tribuna ali. Agora ele não vai mais. Ah, Saiu do agora tênis. tá Ele só fica jogando bebendo o propaganda. moito dele. Exatamente. E ele é tomador, consumidor, bom, dos bons ainda. Dos bons. Bom, gente, obrigado a você, Tico Davi, pelo convite. Última palavra que eu queria dizer, eu sempre falo isso, vinho bom é o vinho que você gosta e que você pode pagar. Então, sem Perfeito. frescura. Perfeito. Seja feliz e não fica cheio de frescura pra tomar seu vinho. Maravilhoso. Meu, pessoas, putz, tem tanta gente foda que poderia vir aqui. Caramba. A gente sempre pega as pessoas de surpresa. As pessoas falam, Só pra "Nossa, ninguém ficar com ciúme, né? Já fica aqui, caramba. se eu falar desse, eu não vou falar daquele. Tem isso, rola isso. Cara, eu acho que eu tenho... Cara, eu tenho Tem uma pessoa que eu acho foda, que eu já falei até o nome dele aqui, que é o Manuel Beato. Cara, que é um dos grandes conhecedor de vinho, mas além de tudo é um poeta, um figuraça, assim. Será um cara... que a gente tem gabarito? Se ele é um Com poeta? certeza. A palavra que a gente vai Ele já aprender. teve aquele adega musical na rádio, fala super. Eu acho que ele é um cara super interessante de vocês conversarem. Eu posso Bom fazer nome. posso fazer a ponte, Por Manuel favor. Beato. Bom nome. Do mercado de bebidas, tem tanta gente legal. Talvez algum chefe de cozinha pra te contar um Legal. pouco Bom também. a quem tava com a gente agora, que é incrível, que é a Helena Riso. Bom do Mani. nome. Ou um cara que eu adoro também, que é o Felipe Schadler, que é um chefe de um restaurante de Banzeiro, da Amazônia, que tem um restaurante, o melhor restaurante da Amazônia. Boas histórias, hein? Boas Não, histórias. esse Ele é contador boas. de história. Ele tem uma história, inclusive, com o Dom Perignon bem legal, que foi, pra ele foi a melhor experiência da vida dele. Eu falei, cara, para. Mas acho que são dois bons nomes. Eu vou lembrar de mais gente Tá também, bom, eu te você mando. lembra. Mas tem, acho que esses dois ligados, um ao vinho, um à gastronomia, que são as duas coisas que a gente falou mais aqui hoje. Mas foi de Mas vou lembrar de fato, uns chefes antigos legais. um bate-papo maravilhoso com um defeito que no próximo a gente vai arrumar. Faltou Vai- champanhe. Deveria ter bolinha aqui. Faltou Deveria. champanhe. Deveria ter Faltou, bolinha aqui. faltou. Mas eu vou dizer que a gente tá gravando cedo e daí tá permitido. Exato. Tá? Mas, ó, não vai faltar, com certeza. Champanhe nunca é demais. Matheus, obrigado. Obrigado. Foda-se.